As chamas devastavam a cidade enquanto as forças inimigas avançavam implacavelmente, destruindo tudo em seu caminho. Em meio ao caos, uma poderosa explosão iluminou o campo de batalha, lançando os soldados ao ar. Gritos de dor ecoavam quando um dos guerreiros foi atingido brutalmente. Apesar do impacto, a resistência não cedia, e os soldados, enfileirados, mantinham suas posições, aguardando o próximo confronto. Os comandantes ordenavam com firmeza que seus soldados mantivessem a formação, apesar da ameaça iminente. Com espadas erguidas e determinação nos olhos, eles gritavam para avançar e eliminar todos os orcs. Do outro lado, os orcs, empunhando suas armas, também se preparavam para o confronto, urrando em resposta. De repente, uma poderosa explosão de luz e fogo irrompeu no campo, intensificando ainda mais o caos ao redor, enquanto os combatentes eram lançados pelo impacto destrutivo. Os orcs avançavam em massa, rugindo em fúria enquanto corriam em direção aos inimigos, suas expressões distorcidas pela sede de batalha. Um comandante observava a cena com seriedade, mencionando que o exército orc estava ficando incontrolável. Ao lado dele, outros líderes discutiam a situação, destacando a aproximação iminente de uma ameaça ainda maior. Ao fundo, uma explosão gigantesca iluminava o horizonte, e o comandante advertia que o portão sul logo seria destruído. A energia maligna se intensificava enquanto o número de orcs continuava a crescer. No centro do caos, um imponente orc, rodeado por uma aura sinistra, comandava o avanço de suas tropas com fúria. Seu poder parecia se amplificar, refletido em seus olhos brilhantes e em sua presença avassaladora. A terra tremia à medida que uma explosão vermelha de energia se espalhava, irradiando destruição ao seu redor. Ele gritava com toda a sua força, prometendo devastar tudo em seu caminho, enquanto sua aura flamejante atingia o ápice de seu poder. Os orcs já haviam alcançado as muralhas do castelo, e as defesas estavam prestes a ruir sob a pressão do ataque. Os soldados observavam a destruição enquanto as chamas consumiam o horizonte. Com ordens urgentes, eles eram instruídos a manter suas posições e proteger o castelo com tudo o que tinham. Em meio ao caos, os orcs avançavam impiedosamente, e um deles, imenso, desferia um golpe brutal, esmagando seus inimigos sem piedade. O campo de batalha estava coberto de corpos enquanto os guerreiros caíam um a um. A energia maligna continuava a se espalhar, consumindo tudo ao redor. Um soldado era lançado no ar pelo impacto devastador, seu grito abafado pelo som da destruição ao seu redor. Enquanto isso, outros guerreiros, em desespero, observavam a força esmagadora do inimigo e gritavam por reforços. Os corpos revividos, controlados pelo necromante aliado aos humanos, continuavam a se erguer, repletos de energia azul. Soldados mortos retornavam à luta, agora lutando ao lado dos humanos, trazendo alívio e esperança para as tropas. O grito de alerta sobre o necromante confirmava sua presença, mas desta vez, ele estava do lado certo, utilizando seu poder para reforçar as defesas contra os orcs. Explosões ressoavam ao longe, e as muralhas do castelo tremiam, enquanto a batalha seguia de forma implacável. O necromante, envolto em uma aura misteriosa, avança calmamente enquanto a destruição ao seu redor continua. Com sua magia poderosa, ele controla os corpos revividos e manipula as energias sombrias ao seu favor. Sua expressão determinada reflete a confiança de alguém que sabe o que está fazendo. Enfrentar o inimigo usando métodos convencionais seria inútil, mas ele, com sua maestria, é capaz de fazer o impossível. O necromante convoca sua magia, rodeado por uma energia roxa poderosa, enquanto suas criaturas revividas avançam. Seu poder é impressionante, com raios pulsando ao seu redor, dando vida à horda de mortos-vivos que obedece cegamente suas ordens. Com um simples comando, ele incita as criaturas a marcharem para a batalha, aumentando ainda mais a pressão sobre os inimigos. A batalha se intensifica à medida que as criaturas revividas e os soldados se chocam com brutalidade. Entre o caos, uma figura musculosa, possivelmente um dos líderes inimigos, avança com força descomunal, destruindo tudo em seu caminho. Sua espada brilha enquanto ele corta os adversários com precisão devastadora. O combate continua feroz quando um orc, com olhos brilhando em fúria, avança com força brutal. No entanto, uma das criaturas revividas se move rapidamente, atacando com uma lâmina envolta em uma luz dourada brilhante. O impacto é avassalador, e o orc é lançado para trás, seus golpes rapidamente neutralizados. A luta segue com ataques poderosos de ambos os lados, enquanto a energia dos golpes ilumina o campo de batalha. O orc, ainda furioso, tenta retaliar, mas é novamente atingido por um ataque devastador, caindo diante do poder avassalador da criatura. A batalha continua frenética, com o orc desferindo golpes poderosos, mas sendo bloqueado por um guerreiro que gira sua lâmina com precisão.
O impacto dos ataques é devastador, e o orc é arremessado com força. A terra treme quando um golpe monumental atinge o solo, levantando escombros e criando uma onda de choque. O campo de batalha se transforma em um caos de destruição, enquanto os guerreiros se enfrentam em uma disputa feroz de força e habilidade, e o orc é lançado brutalmente no ar após o golpe final. Enquanto isso, o necromante observa calmamente, ciente de que enfrentar essa criatura com métodos normais seria inútil. Em um movimento feroz, o orc lança um ataque, mas o necromante usa sua magia, controlando corpos revividos para bloquear o impacto. O choque entre as forças gera uma explosão de energia, e a criatura urra de fúria enquanto seus ataques são frustrados. Em meio ao caos da batalha, um guerreiro é lançado com força contra o solo, quebrando a terra ao seu redor com o impacto. O necromante continua utilizando sua magia, manipulando os corpos revividos para conter os ataques incessantes dos orcs. Os inimigos, surpresos, tentam entender a força esmagadora com que são atingidos, mas logo são dominados. As chamas e a fumaça tomam conta do campo de batalha, enquanto os soldados observam com espanto a destruição que se espalha à sua frente. Um dos líderes humanos, com olhar sério, reconhece o poder do inimigo e sabe que precisam agir rapidamente para não serem completamente devastados. No centro da devastação, uma figura monstruosa se ergue, seu corpo coberto de cicatrizes de batalhas passadas. Ele promete uma destruição ainda maior, afirmando que os humanos não têm chance de sobrevivência. O necromante observa com cuidado o campo de batalha à sua frente, analisando a situação enquanto se prepara para seu próximo movimento. Ele comenta sobre a força do corpo à sua frente, vislumbrando seu potencial como uma poderosa arma em suas mãos. O orc, impressionado com a determinação e habilidade do necromante, prepara-se para atacar. O necromante, ágil e preciso, se lança para a frente, desferindo um golpe rápido com sua espada, mostrando que não hesitará em usar todo o seu poder para dominar o inimigo. O necromante se lança em um ataque veloz, sua espada brilhando com um poder impressionante enquanto ele avança contra o orc gigante. O orc, com força bruta, tenta contra-atacar, mas o necromante se move com agilidade, desviando dos golpes com precisão. No momento em que o orc desfere um poderoso soco envolto em energia vermelha, o necromante responde, canalizando sua própria magia. O necromante se move com uma agilidade surpreendente, desferindo um golpe poderoso com sua espada. A lâmina brilha intensamente, e o impacto de seu ataque cria uma explosão de energia devastadora, sacudindo o campo de batalha. O necromante, imerso em sua magia, libera uma energia criando uma parede de ossos parando o ataque do orc. O necromante, ainda firme, observa o campo de destruição diante de si, enquanto a batalha parece estar se aproximando de seu clímax. O orc, agora de costas, parece encarar sua derrota iminente. O necromante, envolto em sua aura roxa, reflete sobre o caminho sombrio que escolheu para sobreviver. Imagens de rostos familiares, talvez aliados ou pessoas de seu passado, surgem em sua mente. Ele se mantém determinado, ciente de que seus poderes sombrios são necessários para a batalha. O necromante, agora vestido com uma armadura de ossos, avança com uma presença imponente, pronto para o confronto decisivo. Seus olhos brilham com determinação enquanto ele encara o orc gigante à sua frente. O orc, cheio de fúria, se prepara para a luta, mas é evidente que ele está diante de um oponente muito mais poderoso do que esperava. O orc, com um olhar selvagem e olhos brilhando em vermelho, grita desafiadoramente, chamando o necromante para avançar. Ele clama por uma batalha final que o entretenha, desejando um confronto digno de seu poder. Em resposta, o necromante, agora completamente envolto em sua armadura de ossos, avança com determinação, empunhando sua espada com força. A colisão entre o necromante e o orc resulta em uma explosão devastadora, sacudindo o campo de batalha. Os observadores ao redor assistem com espanto enquanto a onda de choque se espalha. Rostos de aliados e inimigos revelam surpresa e preocupação diante da magnitude do poder liberado. O necromante, com sua espada em mãos, avança com uma velocidade impressionante. O confronto atinge seu ápice quando o orc, em sua última tentativa, concentra todo o seu poder em um golpe devastador, mirando o necromante com fúria. Por sua vez, o necromante, determinado e inabalável, avança com sua espada em punho, envolta em uma energia luminosa. A Academia Hoadlen se ergue majestosamente, sua arquitetura luxuosa e imponente destacando-se em meio ao cenário, onde os mais promissores estudantes são atraídos. Na academia, várias pessoas encapuzadas se reúnem em um grande salão. Um artefato mágico brilha em uma escadaria. Andrias é questionado se não estava aqui, e ele pede desculpas, enquanto ambos olham para corpos caídos no chão. Andrias observa os corpos no chão, enquanto reflete sobre os riscos que está correndo. Ele revela que são pesquisadores da proibida magia negra, necromantes, e faz experimentos em segredo para evitar ser descoberto. Andrias se prepara para realizar outro ritual envolvendo um corpo em um círculo mágico.
Uma energia azul envolve um corpo, mas o experimento falha novamente. Andreas observa frustrado, enquanto um companheiro sugere encerrar o processo e limpar tudo. Apesar da falha, Andreas reflete sobre o quanto aprendeu até o momento, embora ainda não tenha alcançado o sucesso esperado. Uma pessoa observa prateleiras cheias de livros de magia negra, refletindo que não é como se pudesse só pular fora. Afinal, esse é o único lugar onde pode usar livremente magia negra. Ele pega um dos livros, e ao fundo, uma voz o chama, pedindo desculpa por demorar tanto, mencionando que se leva metade de um dia só para limpar, quando é que conseguirá fazer o trabalho completo sozinho. Andreas pensa que é porque não o ensina mais, e que tem que aprender tudo sozinho. A outra pessoa rebate, dizendo que confiou a ele um simples trabalho, e ele já está nervoso assim. O homem de cabelos grisalhos encara Andreas com firmeza e diz que não vai tolerar outra falha. Andreas, cabisbaixo, responde que fará o seu melhor. O homem continua, dizendo que não sabe se pode contar com ele, mas vai dar outra chance. Ele deve ir para o Cemitério Nacional de Benoist e trazer outro corpo. Faz uma pausa e acrescenta que, apesar de Andreas ser um órfão, foi ele quem lhe deu um teto, então Andreas precisa sempre provar que sua vida vale a pena. Enquanto se afasta, conclui que se Andreas não conseguir fazer isso, já sabe o que vai acontecer. Andreas, refletindo, pensa que vai só virar mais outro corpo para os experimentos. O homem ordena com firmeza que faça direito e que pode ir agora. Andreas, resignado, responde afirmativamente. Enquanto sai da sala, ele pensa que nem sequer lhe deram o dinheiro para a viagem. Ao sair pelos corredores da academia, outros estudantes cochicham e comentam que é o Andreas, questionando como um tipo de experimento como ele ainda está por aí. Andreas caminha pelo corredor enquanto pensa que isso é um saco e que nenhum deles tem ideia do que ele vai virar depois disso. Uma legenda o identifica como Andreas Crowell, Departamento de Magia 3º ano, sem talento, e continua explicando que ele é um órfão de uma família caída, alguém desprezado na academia. A imagem muda para um castelo sombrio, destacando que Andreas é considerado o pior avaliado da academia, um vilão de 3ª categoria, o tipo de pessoa que ninguém quer interpretar. Apesar de tudo, Andreas reflete que mesmo que não queira, tem que continuar vivendo como Andreas. Ele se chama Makoto e está dentro do mundo de Pekata. Eu era um membro das forças especiais que não conseguia me adaptar à vida de um cidadão normal da sociedade. Ele continua explicando que o jogo Pekata se tornou seu único apoio emocional. Ele é mostrado jogando intensamente, imerso em frente ao computador. Então, eu só esqueci de tudo e mergulhei no jogo. Ele finalmente conseguiu zerar o jogo na 122ª semana, quando recebe uma ligação inesperada. Makoto Kaneshiro? Ele se surpreende ao ouvir uma pessoa que parecia conhecer seus hábitos no jogo. Ao ficar chocado, ele tenta desligar o computador imediatamente. Ele faz login no jogo com o personagem jogável Andreas Crowell. De repente, ele grita de dor. Sem perceber, foi enviado para dentro do jogo, antes da história principal começar. Andreas, o personagem que ele controla, é descrito como alguém sempre seguido pela sombra da morte. O porquê, você pergunta? Uma cena vibrante mostra outros personagens em batalha, e ele continua, porque todos os personagens passam pelo mesmo evento. Revela que todos descobrem a verdadeira identidade de Sharon e então matam ele, junto comigo. A cena mostra Sharon sendo confrontado, com uma aura ameaçadora ao seu redor. Por isso, eu não consigo reinar um único ciclo do Sharon antes da história principal começar, e conclui, não vou conseguir escapar de me envolver com os personagens. Andreas, sentado em um banco, reflete enquanto observa a academia ao fundo, eu consigo mesmo zerar isso? Não tenho escolha a não ser ficar mais forte antes que comece. Ele continua pensando sobre as poucas coisas nas quais pode confiar, como os traços aleatórios que ele ganhou ao longo do tempo. Ele lembra, mas uma delas foi aleatória e eu ganhei o traço do núcleo duplo. Isso te deixa usar tanto a magia quanto a esgrima. Ele pondera, enquanto visualiza o poder que o núcleo proporciona, pensando, eu duvido que eu possa sobreviver só focando em uma delas. Andreas caminha enquanto reflete, e isso me leva ao outro traço principal que posso escolher. Ele pensa sobre a importância de escolher uma habilidade que tenha sinergia com sua necromancia. Ele segura um objeto em sua mão, concentrado, e decide escolher traço. Uma interface aparece diante dele, enquanto seu olhar determinado indica que está pronto para fazer a escolha que definirá seu próximo passo. Andreas olha para uma lista de traços disponíveis, enquanto reflete, vendo pela primeira vez, tem um monte de coisas para escolher. Ele continua analisando a lista e pensa, com certeza, vou achar a solução aqui. Concentrado, ele diz, primeiro, vamos olhar para aqueles que eu não tinha visto antes. À medida que examina as opções, algo chama sua atenção, e ele reage.
Diante dele, aparece a escolha com as palavras demônio, evolução e labirinto, deixando Andrias curioso sobre o que isso significa. Andrias, intrigado, sussurra para si mesmo, evolução. A palavra evolução aparece diante dele, acompanhada de uma imagem simbólica. Ele reflete sobre o conceito. Evolução é um fenômeno que adapta um ser vivo para que ele alcance lugares mais altos. Ele continua pensando, é um traço que eu não tinha visto antes no jogo até agora. Convencido, ele conclui que era exatamente o que precisava para seu desenvolvimento. Não há mais o que pensar. Ele estende a mão, determinado a escolher o traço de evolução. Andrias seleciona o traço de evolução. A interface confirma, evolução, traço selecionado. Ele sente a mudança e pensa consigo, posso finalmente ver. Sua aparência começa a se transformar, cercado por um fundo de chamas intensas, e ele reflete, observando seu novo poder, que tipo de futuro esse traço vai me trazer. Andrias começa a sentir os efeitos de sua evolução, sua energia fluindo intensamente. Andrias se encontra no dormitório Folha de Carvalho, Academia Rodlen, prédio público. Refletindo sobre sua condição, ele pensa, Andrias era um vilão de pouca importância no jogo. Mas vendo em primeira mão, ele realmente era fraco. Ele mal consegue usar uma única magia elemental. Sentado na beira da cama, ele pondera sobre suas habilidades. Minha única habilidade imediata é a necromancia dele. E foi por isso que eu escolhi o traço evolucionário. Enquanto se levanta, determinado, ele sabe que essa escolha pode mudar seu destino. Andrias se prepara para sair, pensando consigo, eu vou dar uma passada na sala de pesquisa subterrânea antes de ir pro cemitério, já que eu não posso perder tempo. Ele continua refletindo sobre sua situação, eu preciso ficar mais forte o mais rápido possível, não só pro evento. Andrias reflete sobre sua situação, observando várias figuras sombrias. Além do Sharon, há centenas de personagens que conseguem me matar. Ele entra na sala de pesquisa subterrânea e se depara com livros de magia negra. Que títulos horríveis! Ele pensa, enquanto vê livros como Introdução à Magia Negra e Magia Negra Problemática. Andrias considera sua situação, eu realmente morro várias vezes nesse jogo e com certeza em dias. Ainda assim, ele continua determinado, mas tem algo que pode me ajudar nas minhas próximas evoluções. Andrias observa uma mulher de cabelos vermelhos presa em uma cela e reflete, se eu não estiver errado, ela é claramente uma vampira. Ele continua pensando sobre as características dos vampiros no jogo. Os vampiros desse jogo são imunes à luz direta do sol e são seres capazes de dominar magias poderosas. Ele percebe que ela não é o tipo de criatura que o Sharon conseguiria capturar tão facilmente. E considera, ela provavelmente tem a ver com centros de poder em todo esse labirinto. Enquanto isso, ele pega um livro de magia e é interrompido por uma voz que o chama, Ei! A vampira de cabelos vermelhos, olhando de sua cela, pergunta a Andrias, você não vai me ajudar a sair daqui? Logo após, uma nova cena se inicia, mostrando um trem em alta velocidade, seu som reverberando pela noite. Andrias, sentado no trem, reflete, sendo honesto, aquilo foi tentador. Ele pensa na proposta da vampira. A vampira o provoca, se você me soltar, eu mato o Sharon. Você não tá com medo de que ele te mate algum dia? Ela sorri de forma sinistra e continua, que tal? Andrias observa sua expressão predatória e pondera, como esperado de uma vampira. Bem, não estive agindo como Andrias por um tempo, então talvez tenha sido por isso. Andrias, de frente para a cela da vampira, diz, se eu te soltar, não há garantia que você me deixaria ir. A vampira, com um tom suave, responde, eu juro, eu não vou te matar. Ele pensa, mas será que posso acreditar em uma promessa de uma vampira? Ela insiste, é a verdade, eu juro. Andrias reflete, eu devo só acreditar nisso? Pensativo, ele continua, eu vou pensar nisso. Se eu trair meu professor de cara, as coisas ficarão complicadas. A vampira, impaciente, retruca, ei! Não há tempo para isso, me solta agora mesmo. Andrias, ainda pensando, decide, vamos tentar pesquisar mais sobre vampiros, talvez tenha um livro sobre como lidar com eles em algum lugar. Enquanto o trem avança pela noite, o anúncio soa, a próxima parada é no Cemitério Nacional. Estamos chegando na estação Erratel. As portas abrirão pelo lado direito. Ao descer do trem, Andrias puxa uma pesada mala, ofegante, enquanto se dirige ao cemitério. Ele pensa, questionando, esse realmente é o corpo de um mago. Andrias, ofegante, continua puxando a mala enquanto pensa, dinheiro é bom, mas agora eu tenho que realmente fazer alguma coisa para ganhar um pouco de força física. Ele se aproxima do portão do cemitério e reflete, é aqui que os magos negros conseguem seus cadáveres, né? Ele chega ao portão e diz, eu vim da casa da Jen. Eu sou o 39º neto dela. Uma voz pergunta, você trouxe flores?
Andrias responde, eu trouxe 13 íris céu azul. A voz então concede permissão, entendo. Pode entrar. O portão se abre, e Andrias entra no cemitério, pronto para continuar sua missão. Andrias, ainda puxando a mala, é recebido por um homem que diz, bem, chegou na hora certa. Bom timing. O homem apresenta o corpo prometido, como prometido, o cadáver de um cavaleiro. Ele continua, é pegar ou largar. Andrias, com gratidão, responde, muito obrigado. Ao tentar levantar o corpo, Andrias luta com o peso, reclamando, merda, ele é pesado. Enquanto o esforço faz grunhir. Andrias, exausto, comenta para si mesmo, eu tenho que terminar antes que fique tarde demais. Quando olha para uma lápide, ele para e pensa intrigado. Ele se aproxima da lápide e observa mais atentamente. Parece, como se eu já tivesse visto esse nome na lápide em algum lugar antes. A expressão dele muda para surpresa e confusão, à medida que algo começa a despertar sua atenção. Andrias fica chocado e exclama em seus pensamentos, nem ferrando. Esse é o mestre de Aura Nikel Lifeil. Diante de uma enorme cachoeira, ele observa o mestre, conhecido por ser alguém que passou décadas treinando em isolamento e seguindo o caminho da espada. A cena mostra o mestre Nikel em plena ação, realizando movimentos precisos e poderosos com sua espada. Esse cara dedicou toda a sua vida à espada e se tornou um mestre de aura. Porém, de repente, o mestre cai ao chão. Ele reflete, naquele momento, ele morreu de velhice. Esse era um dos easter eggs do jogo. Andrias, surpreso e confuso, questiona, eu ainda me pergunto por que eles adicionaram isso. Andrias reflete enquanto caminha pelo cemitério, mas aqui, ninguém sabe que o Nikel se tornou um mestre de aura no final. Ele pensa no potencial do corpo que carrega, se eu criar um cavaleiro da morte com esse corpo. Sua mente imagina a figura de um poderoso cavaleiro das trevas, carregando uma aura ameaçadora e mortal. Ele continua pensando, claro que nem mesmo Sharon conseguiria criar um exército de cavaleiros de ranking alto. Depois de ponderar sobre isso, ele conclui, mas depois que eu evoluir, será uma história completamente diferente. Andrias caminha pelo cemitério enquanto pensa, então eu definitivamente preciso encontrar um corpo com boas habilidades latentes. Ele se aproxima de Paimon, chamando, Sr. Paimon. Paimon, surpreso, pergunta, o quê? Você quer outro corpo? De qualquer forma, a resposta é não. Paimon, claramente preocupado, argumenta, consegue fazer isso funcionar com o Sharon primeiro. Por favor, pense na minha posição aqui. Andrias pensa por um momento e propõe, E se eu trocasse esse anel por um? Ele oferece o anel a Paimon, que fica surpreso ao vê-lo. Paimon pensa, esse anel está gravado com o selo de um grande mago. Eu conseguiria uma fortuna. Está realmente me oferecendo isso? Andrias, responde, eu não tenho nada além desse velho anel. Como um mago, resultados são o que mais importa para mim. Então, eu ofereço isso com prazer. Andrias, mantendo sua postura firme, responde, eu definitivamente hei de esconder isso do meu professor, então por favor aceite. Logo em seguida, Andrias segura a mão de Paimon e coloca o anel em sua mão. Paimon, após refletir por um momento, diz, se certo, eu aceito. Ele pensa consigo, nenhum senhor do meu nível iria deixar uma carga dessas escapar, é irresistível. Enquanto observa o céu, ele continua seus pensamentos, muito engraçado pensar que estou dizendo isso agora. Ao abrir o caixão, Andrias reflete, a batalha que eu visualizei finalmente está começando. Ele imagina a figura de um cavaleiro, rodeado por chamas e um poder avassalador, e completa, eu estarei no controle disso, não do lado dos subordinados. Andrias observa o corpo que acaba de adquirir e pensa, parece um corpo decente, campeão de luta livre que tinha bastante força quando estava vivo. Ao observar o corpo mais de perto, ele nota algo estranho e diz para si mesmo, ei, você também era responsável pela limpeza, né? Ao realizar a necromancia, ele pondera sobre as habilidades do corpo e reflete, eu mal acredito que este corpo vá lutar como se estivesse em um ringue. Ele começa o ritual, dizendo, eu faço minhas chances de vitória aumentarem cada vez que toco esse cadáver. Sinto que ele reage instantaneamente. Visivelmente preocupado com as consequências e responsabilidades de seus atos, ele murmura, eu tenho que terminar isso logo antes que eu passe o dia todo pensando sobre começar a hesitar. Andrias, observando o corpo à sua frente, reflete, no meu nível atual, será que eu realmente consigo usar o corpo do Nikel? Ele olha para o corpo dentro da mala e pondera sobre suas limitações. Ele continua a pensar, com o nível da minha habilidade, um esqueleto é o máximo que eu consigo fazer por enquanto. Mesmo assim, ele considera a possibilidade, provavelmente é possível evoluir coisas com o traço evolucionário, mas eu não tenho certeza porque ainda não tentei. Andrias, frustrado com suas limitações,
pensa, e eu nem tenho uma nova opção, não consigo praticar em outro corpo. Enquanto reflete, ele é interrompido por uma voz. A vampira, impaciente, grita, Ei! Por quanto tempo vai me fazer ficar esperando? Andrias, surpreso, responde, Você não estava dormindo? Ela insiste, com um olhar feroz, Eu já disse que não vou te matar. Me solta! Você realmente quer viver o resto da sua vida como assistente do Sharon? Andrias caminha lentamente em direção à cela da vampira. Enquanto ele se aproxima, ela sorri com malícia e pensa, Eu estava esperando você falar comigo. Ela sorri ainda mais, com uma expressão de satisfação, e diz, Isso mesmo. Você já se decidiu. Andrias, no entanto, continua cauteloso. Ele reflete, Eu sempre me perguntei como Sharon conseguiu aprender. Andrias reflete silenciosamente enquanto observa a vampira. Ele pensa, mas quando eu li isso, eu descobri a resposta. A vampira, impaciente, o encara e pergunta, O que foi? Por que você tá parado aí quieto me encarando? Ela percebe a hesitação dele e provoca, Você ainda tá com dúvidas. Irritada, ela o pressiona, Vai logo e decide, senão, eu talvez acabe te matando mesmo se você me soltar. A vampira, com um olhar sombrio, diz a Andrias, Eu não aguento mais ficar lambendo a bota do Sharon. Ela se aproxima das barras da prisão, com uma expressão intensa, e pergunta, Então você decidiu agora remover as minhas amarras? Com um tom ameaçador, ele completa, Entretanto, você deve jurar em nome da sua família que você não irá me matar. Andrias a observa em silêncio, claramente cauteloso. Pelo estado dela o conteúdo do livro estava correto. Ele sabia que se um vampiro jura em nome da sua família não pode quebrar a promessa. A vampira, com um tom sério, jura, Eu juro em nome de Lúcifer. Andrias, surpreso com a facilidade do juramento, pensa, fácil assim. Ele continua observando-a, claramente cauteloso, enquanto a cena toma um rumo imprevisível. Andrias, surpreso com a mensagem que aparece em sua frente, lê, Você cumpriu as condições. Um espécime evoluível foi detectado. Probabilidade de evolução de Angela Lúcifer 55%. Confuso, ele reflete, O quê? Probabilidade de evolução? Só porque ela jurou. Ele então pensa mais profundamente, Parece que eu posso usar bem outras funções além das normais invocações. Essa é a minha chance de testar antes de usar Namikel. Andrias, sem hesitar, decide, mesmo que alguma coisa aconteça, não será minha culpa. Angela, alarmada e confusa, exclama, O que foi? Vê, você me enganou. Enquanto isso, ele confirma sua escolha pressionando a opção Sim na tela à sua frente, desencadeando o início de uma transformação abrupta e intensa nos olhos de Angela. Angela grita em agonia enquanto uma intensa energia a envolve. Seu corpo é levantado, e a dor se manifesta em cada centímetro de sua expressão. Andrias, surpreso, observa a transformação. Ela, entre gritos, responde furiosa, Ele, seu maldito. Tentando se libertar. O que caralhos você? Enquanto uma aura vermelha continua a envolver Angela, aumentando ainda mais sua dor e ódio. Ele pensa, alarmado, o que inferno está acontecendo com ela? Andrias, preocupado com a situação de Angela, grita, Ei, vampira! Se controla! Ele observa enquanto a transformação acontece e comenta, frustrado, agora eu nem sei se tive sucesso. Em meio ao caos, ele reflete sobre a situação. Ao observar a sala, Andrias conclui, mas eu aprendi mais uma coisa sobre esse traço. Se eu consigo evoluir entidades que não são minhas invocações diretas, eu certamente posso evoluir as minhas próprias. Andrias, determinado, observa o corpo de Nikel e decide, então, deve ficar tudo bem se eu invocar o Nikel agora. Ele se prepara e diz com convicção, vamos fazer isso. Com um gesto decidido, Andrias ativa sua habilidade, Invocação de Esqueleto. A necromancia básica é ativada e uma energia azul envolve suas mãos. O sistema então anuncia, Necromancia básica, Invocação de Esqueleto, foi ativada. Um corpo foi detectado. Um alvo capaz de exercer necromancia foi detectado. Efeitos adicionais foram aplicados. Andrias concentra sua energia mágica, envolvido em uma aura azul brilhante, e se surpreende ao perceber o poder necessário para invocar o esqueleto. Essa é a quantidade de mana necessária para invocar só um esqueleto? O processo continua, e os ossos começam a se formar lentamente no chão, emergindo de forma irregular. A intensidade da magia é evidente enquanto a invocação avança, exigindo mais esforço do que Andrias esperava. Andrias observa, ofegante, o sucesso de sua invocação. Diante dele, um esqueleto de nível lendário se ergue, rodeado por uma intensa aura azul. A notificação de necromancia básica confirma que a invocação foi um sucesso, e Andrias se surpreende ao ver que o esqueleto está em um nível muito superior ao esperado.
O esqueleto invocado não é apenas um servo comum, seu status foi elevado ao nível de um soldado de elite. Andreas reflete, percebendo o sucesso massivo de sua magia. Uau, isso foi um sucesso enorme. Ele ficou um rank acima de um esqueleto normal. O esqueleto invocado por Andreas, identificado como Nickel Lifeil, exibe uma maestria incomparável no uso da espada, algo extremamente raro para um morto-vivo. Andreas observa com fascínio a habilidade do esqueleto e se surpreende ao perceber que, mesmo na morte, Nickel manteve sua destreza e os traços que o tornaram um espadachim de elite. Ele pensa, ele realmente levou a arte de esgrimir a sério, mesmo quando estava vivo, hein? Apesar da aparência frágil de um esqueleto, Nickel demonstra uma habilidade assustadora, provando que é muito mais do que apenas um soldado comum. Com um sorriso no rosto, Andreas reflete que o mesmo vale para ele próprio. Ele relaxa em sua cadeira, contemplando o calendário à sua frente, que marca que ainda resta um ano até o encontro com Sharon, o que lhe dá algum tempo para se preparar melhor. Andreas, contemplando suas opções, decide que há muitas coisas a serem feitas antes do encontro com Sharon. Ele examina suas habilidades e estratégias, refletindo sobre como continuar seu crescimento. Após deixar Nickel descansar, confirmando a necessidade de continuar evoluindo suas invocações e suas próprias capacidades. Preparando-se para a jornada que ainda tem pela frente, Andreas se mantém focado em seus objetivos. Nickel, o esqueleto reanimado, surge na frente do personagem, cercado por uma aura azul. Andreas observa o soldado esqueleto recém-invocado com um leve sorriso no rosto, refletindo sobre o quão poderoso Nickel parece, mesmo em sua nova forma. Seria ruim se ele saísse assim. Talvez devesse colocar alguma roupa nele primeiro, ele pensa, ao ver o esqueleto completamente exposto. Enquanto isso, Nickel, ainda coberto pela energia azulada da necromancia, ergue os braços e observa seu próprio corpo, como se estivesse se acostumando com sua nova forma. Andreas, observando Nickel ao seu lado, reflete sobre a veracidade do easter egg que mencionava a morte do mestre enquanto treinava. Mesmo após a morte, o corpo de Nickel ainda era uma força poderosa, e isso só beneficiava seus planos. Com um olhar de determinação, ele comenta, já que eu finalmente descobri uma maneira de cultivar esse maldito traço, as coisas vão mudar a partir de agora. Nickel. Andreas observa Nickel por um momento, refletindo sobre o potencial de sua reanimação. Com um tom curioso e determinado, ele se aproxima e pergunta, você não quer me ensinar esgrima? O pergaminho informativo apresenta uma visão geral do mundo de Pekata. Nesse universo, os talentos e o rank de cada indivíduo são fatores fundamentais. A hierarquia é clara. Quanto menor o nome do talento, mais poderoso ele é. Por exemplo, o talento movimento indica o nível mais elevado de habilidade física, enquanto proeza de movimento seria uma versão inferior. A classificação dos talentos é dividida em 4 níveis, que são descritos na seguinte ordem: gênio, excepcional, extraordinário, ordinário e ruim. Andreas, olhando para Nickel ao seu lado, menciona como foi essencial o treinamento para aguentar o novo corpo, refletindo sobre como todos os mestres de aura são malucos, incluindo o professor. Ele acredita que, com o tempo, será capaz de usar tanto a aura quanto a mana, conseguindo alternar entre elas. No futuro, espera aprender a controlar a aura em sincronia com a mana do seu núcleo. Ele se imagina avançando entre esses dois grandes poderes, com o objetivo de tornar-se um verdadeiro mestre em ambas as habilidades, enquanto sente que seu corpo ainda está se adaptando à imensa quantidade de mana que está utilizando. Enquanto Andreas reflete sobre o poder de combinar aura e mana, ele visualiza o grande imperador Ednal, que fundou o império com essa mesma maestria, e se motiva a seguir o caminho mais forte. Ele acredita que, se conseguir passar pelos mesmos desafios, poderá ser tão forte quanto esse lendário guerreiro. De repente, Nickel segura o braço de Andreas de forma inesperada, causando um susto. Andreas questiona o esqueleto, perguntando por que ele fez isso do nada. Nickel, com seu rosto esquelético, apenas responde, foco, estrito. Andreas, confuso, se pergunta como o esqueleto pode agir tão sério, considerando que ele é apenas um monte de ossos. Andreas pensa que foi um membro das forças especiais e que o treinamento físico não é nada para ele. A cena muda para Andreas refletindo em seu quarto. Ele se pergunta se, após a invocação de Nickel, sua habilidade de necromancia aumentou de nível. Andreas observa o painel de sua necromancia com atenção, notando que conseguiu subir 2 pontos em apenas 1 hora, o que foi bem mais rápido do que esperava. Ele reflete que, ao atingir o nível iniciante, a progressão deverá se tornar muito mais lenta. O painel mostra suas habilidades de necromancia básica e necromancia iniciante, com 200 horas para evoluir para o próximo nível. Enquanto relaxa na cadeira, ele percebe que faz um tempo que Sharon não o chama. Sua mente divaga por um momento, pensando na vampira Angela, ainda presa na masmorra.
Ela está dormindo profundamente, aparentemente sem saber dos avanços que Andrias fez enquanto se recuperava. Andrias, sentado em sua cadeira, resmunga consigo mesmo, frustrado com o tempo que está levando para evoluir suas habilidades. Ele suspira, tentando manter a calma, mas logo perde a paciência. De repente, Nickel aparece girando rapidamente sua espada, mostrando suas habilidades sem parar. O som do movimento constante da lâmina preenche o ambiente, criando uma atmosfera de tensão. Andrias coloca as mãos na cabeça, sentindo-se incomodado com a intensidade do treinamento de Nickel. Ele comenta que, embora Nickel seja um morto-vivo e não se canse, a prática já está passando dos limites. Andrias reflete sobre como seria se ele tivesse o mesmo poder de Nickel, imaginando que poderia treinar e se curar eternamente, cercado por energia intensa, como se estivesse recarregando seu próprio corpo. Ele observa o treinamento árduo e se pergunta o que mais poderia aprender com essas capacidades. Ainda assim, decide que é hora de expandir seus conhecimentos de outra forma. Ele se prepara para sair, ajustando sua roupa e pegando seus pertences. Ao abrir a porta e sair, ele caminha em direção a um local de estudo, pronto para absorver mais informações e continuar sua jornada de aprimoramento. Andrias entra na sala de aula, onde dois alunos observam e cochicham sobre sua presença. Um deles comenta que provavelmente Andrias veio para flertar com as meninas, enquanto o outro questiona o que alguém da família dele faria ali. Andrias ouve os comentários, irritado, pensa que consegue escutar tudo o que estão falando. Ele tenta se controlar, refletindo que não está ali para chamar atenção. Em silêncio, Andrias se esforça para ignorar as provocações, tentando se focar em seus próprios objetivos, enquanto observa o restante dos alunos presentes na sala. O professor Valban entra na sala e anuncia o início da aula, pedindo silêncio para começar. A aula é sobre herbalismo medicinal intermediário. Andrias, já impaciente, reflete sobre como os conteúdos abordados até agora estavam muito distantes do que ele esperava, lembrando-se de como o jogo tratava dessas questões de maneira diferente. Ele pensa com frustração, vai logo para a parte de medidas para mistura, por favor, enquanto observa a explicação do professor. Valban então anuncia que o próximo tópico será o método para criar a poção de reforço físico. Enquanto o professor Valban continua sua explicação sobre a poção, mencionando que é baseada em folhas de noemim e outros 3 materiais, Andrias reflete com ceticismo. Os conteúdos da aula e do jogo são diferentes? Mesmo sendo uma poção intermediária, você me ensina uma poção com tantos efeitos colaterais? Você tá de zoeira comigo? Intrigado, Andrias levanta a mão e faz uma pergunta. Professor, posso fazer uma pergunta? Valban, sem hesitar, responde. Por favor, pergunte, Andrias. Com uma expressão séria, Andrias questiona. Por que você não adiciona extrato de Hong Pishi e casca de raiz matarata? O professor Valban apenas questiona. Por quê? Por que eu adicionaria isso? Enquanto a aula termina, Andrias se levanta, refletindo consigo mesmo. Mesmo eu tendo passado meu recluso dia de mana aqui, parece que já tenho muito mais conhecimento do que acabei de aprender. Talvez seja melhor eu estudar sozinho. Um sentimento de frustração toma conta dele. Eu fui um idiota por ter esperado por outra coisa em primeiro lugar. Ele sai da sala, resignado, determinado a seguir seu próprio caminho, já que o sistema de ensino parece estar abaixo de suas expectativas e experiências. Andrias está concentrado no departamento de pesquisa da academia, imerso em sua tarefa de preparar poções. A atmosfera da sala está pesada, cheia de instrumentos alquímicos e frascos de vidro espalhados. Ele, determinado a melhorar suas habilidades, tenta mais uma vez preparar uma poção, mas ao olhar para a mistura à sua frente, tudo dá errado. Uma notificação aparece à sua frente, a preparação da poção falhou. Com um suspiro de frustração, ele exclama, irritado, maldição. De novo não. Enquanto observa a fumaça subir de seu experimento fracassado. Andrias está deitado, exausto, em uma mesa cheia de equipamentos de alquimia, refletindo sobre suas tentativas frustradas de encontrar uma solução para suas falhas. Ele pensa, mesmo que eu siga a receita, eu preciso descobrir uma maneira confiável de fazê-la. Seu cansaço é visível enquanto continua suas divagações, e também, os materiais não custam tão pouco. Em meio à sua exaustão, ele imagina se alguém poderia ajudá-lo, mas logo descarta a ideia, rindo de si mesmo. Não tem como alguém ajudar uma pessoa tão inútil como Andrias. De repente, o som da porta se abrindo interrompe seus pensamentos. A jovem de cabelos brancos, Lúcia, entra sorrateiramente, com seus olhos vermelhos atentos. Ao avistá-lo, ela murmura, como esperado, o Sr. Andrias está aqui. Andrias, surpreso, pensa o que? Ao perceber a aproximação de alguém. Ao levantar o olhar, ele reconhece Lúcia Verlast, uma jovem de cabelos claros e expressão séria.
Ele se lembra de quem ela é. Ela é um personagem jogável, que é um gênio fazendo poções. Observando-a, Andreas reflete. Ela não devia ser próxima do Andreas. Então por que ela tá aqui? Lúcia, por sua vez, não parece impressionada com o estado de Andreas. Ela o encara de maneira fria e comenta: parece que você tem falhado muito, enquanto o ambiente se enche de um leve cheiro de fracasso devido às poções falhadas. Andreas, desconfortável, tenta justificar-se mentalmente. Deixa ela pra lá. Se eu a ignorar, talvez ela vá embora. Lúcia se aproxima de Andreas e pergunta, curiosa, que experimento você estava fazendo? Andreas apenas diz que é segredo. Incomodado pela presença dela, tenta se concentrar, pensando, mesmo que eu estivesse indo para a aula e não tenha aprendido nada, seus problemas continuam aumentando. Ela se inclina sobre a mesa dele, observando o ambiente, enquanto Andreas se sente ainda mais pressionado. Lúcia então diz, com um tom mais suave, Sênior, você não quer estudar comigo? Andreas reflete sobre a proposta de Lúcia, e conclui que não precisa recusar de imediato, mas a desconfiança permanece. Ele olha para ela e pergunta diretamente, o que você quer? Lúcia, sem hesitar, responde com um sorriso suave, é estranho eu querer um parceiro de pesquisa? Ela justifica, alegando que não busca vantagens pessoais, apenas gratidão. Só exijo gratidão, nada mais, ela acrescenta, ainda sorrindo, enquanto Andreas continua observando-a. Ela conclui, com um brilho ambicioso nos olhos, parece que você tem talento e poderia criar medicamentos incríveis. Eu anseio por medicamentos que ainda não existem nesse mundo. Andreas reflete sobre sua situação enquanto observa Lúcia. Ele pensa em como estava apenas tentando criar um remédio para si mesmo, sem grandes pretensões. Entretanto, ele começa a entender que Lúcia possui um motivo muito maior para ser tão habilidosa na criação de poções. Lúcia não é apenas talentosa, ela tem uma razão pessoal que impulsiona suas ações. Uma imagem surge em sua mente, uma cama luxuosa, onde uma pessoa doente repousa, cercada por atendentes. O estado crítico dessa pessoa é a chave para entender por que Lúcia se dedica tão intensamente. O sistema que a controla lhe deu uma missão impossível, curar uma doença rara que ela possui que nem os melhores alquimistas e farmacêuticos conseguiram tratar, se ela não fizer morrerá. A visão de seu laboratório reflete essa busca incansável. Andreas percebe que tudo o que ela faz, cada experimento, é motivado pelo desejo de encontrar uma cura para essa doença misteriosa. Andreas pensa que se ele não fosse alguém como ele, que jogou esse jogo várias vezes, ele não conseguiria encontrar a cura. Mas para conhecer alguém tão inteligente como ela, isso pode mudar tudo. E como ele disse, a última coisa que ele precisa é que alguém descubra sua identidade verdadeira. Andreas reflete que Lúcia deve ter ouvido o que ele disse na aula e veio falar com ele por causa disso. Ele se sente incomodado com a situação e pensa que, se envolver mais com ela, sua vida ficará ainda mais complicada. Lúcia, percebendo sua expressão de irritação, o questiona, mas Andreas, de forma direta e sem rodeios, responde que não está interessado e a manda embora, mantendo-se firme em sua decisão. Lúcia, de repente, menciona cogumelo piona com um tom de voz animado, pegando Andreas de surpresa. Ela o provoca, lembrando que ele esqueceu de mencionar na aula, mas que precisa adicionar esse item na mistura também, certo? Andreas, por sua vez, fica visivelmente tenso, pensando que o cogumelo é o material principal que ninguém deveria saber, e se perguntando como Lúcia descobriu essa informação tão secreta. Lúcia aponta para o frasco com a poção em fervura, sugerindo que se Andreas adicionar o cogumelo piona, ele deveria conseguir completar a poção sem problemas. Com uma confiança intuitiva, ela se oferece para ajudar e até insinua que ele poderia lucrar com isso. Andreas, com uma expressão mais séria, rebate dizendo que ela só está falando isso porque é rica, e a manda sair assim que terminar o que veio fazer. Lúcia se retira do local, mas antes de sair, ela afirma com confiança que acredita que Andreas logo mudará de ideia, deixando uma última sugestão de que ele deveria pensar em sua proposta. Entretanto, Andreas, com uma expressão séria, responde para si mesmo que não precisa refletir sobre isso, mantendo sua firme decisão. Andreas segura firmemente um bastão enquanto pondera sobre os riscos que enfrenta. Mesmo que ele não precise se preocupar com certos detalhes, ele sabe que os desafios que está prestes a enfrentar envolvem perigos significativos. Andreas, concentrado em suas atividades, reconhece que, mesmo sendo capaz de encontrar as medidas certas para seu trabalho, o verdadeiro problema reside na falta de recursos financeiros. Enquanto Andreas segura firmemente o bastão, ele reflete sobre a necessidade de conseguir dinheiro antes de prosseguir com seus planos. Ele se questiona se há alguma boa ideia surgindo em sua mente para resolver esse problema. Nickel segura firmemente o bastão, o balançando com uma força impressionante. Andreas leva um susto enquanto treina com Nickel, que o repreende por não estar concentrado.
Enquanto tenta se recompor, ele pensa em como ganhar dinheiro após o treinamento, refletindo sobre as dificuldades que terá para encontrar uma solução viável. Andreas está visivelmente preocupado, suando enquanto pensa em uma solução para seus problemas financeiros. Ele cogita pedir dinheiro à sua irmã, lembrando-se de uma carta que ela lhe enviou recentemente dizendo que sentia sua falta. Entretanto, ele percebe que essa estratégia é semelhante ao que o antigo Andreas costumava fazer, o que o faz hesitar, refletindo sobre sua situação atual. Andreas, após suas reflexões, decide sair e caminhar pela cidade, enquanto pensa em uma forma de resolver seus problemas financeiros. Ele está determinado a não repetir seus erros do passado e murmura para si mesmo que essa será a última vez que vai recorrer a medidas extremas. Ao longe, uma figura feminina observa com um olhar fixo e determinado. Enquanto observa Andreas à distância, a mulher reflete sobre suas ações. Ao vê-lo carregando um livro, ela se pergunta se ele finalmente tomou coragem para fazer algo importante. No entanto, apesar de reconhecer uma possível mudança nele, ela permanece cética, pensando que, mesmo que ele tenha mudado, a personalidade de Andreas continua a mesma, algo que ela despreza profundamente. Andreas caminha pelos arredores da fonte, perdido em seus pensamentos. De repente, algo lhe vem à mente, fazendo-o parar. Ele havia esquecido completamente sobre alguém importante, Jane Alvin, uma maga prodígio e jovem dama da renomada família Alvin. Andreas observa Jane Alvin, que está sentada perto da fonte, com um livro mágico nas mãos e uma poção flutuando ao seu lado, envolta em uma aura de poder. Ele sabe que ela é uma figura perigosa na academia, alguém que facilmente poderia matá-lo se quisesse. Em meio a essas reflexões, ele lembra de como eram próximos quando crianças, mas a distância entre eles cresceu devido às dívidas que a família Cromwell contraiu. Agora, ele sabe que Jane não hesitaria em matá-lo, especialmente considerando as coisas terríveis que o antigo Andreas fez. Andreas reflete sobre sua situação crítica, com Lúcia de aparência demoníaca se aproximando ameaçadoramente. Ele sabe que sua morte não seria algo surpreendente, considerando os riscos que tem corrido. Em sua mente, a ideia de pedir ajuda financeira para sua irmã mais nova parece ser sua melhor opção agora. Mesmo diante de uma ameaça tão grande, seus pensamentos se voltam para essa alternativa desesperada. Andreas chega à capital Rodlen, observando a grandiosidade do lugar sob o céu noturno, com várias luas iluminando a cidade. Ele segue com determinação, pensando que deve estar no caminho certo. Ao chegar a uma elegante e iluminada parte da cidade, Andreas é recebido por sua irmã que demonstra preocupação. Ela revela que enviou várias cartas a Andreas, sem receber respostas, e agora quer saber o que aconteceu para justificar tal silêncio. Andreas se encontra com sua irmã mais nova, Amy Cromwell, e se desculpa por fazê-la trabalhar, mesmo ela sendo uma dama da casa de um conde. Amy, surpresa, responde que não é do feitio de Andreas dizer algo assim e afirma que, de qualquer forma, não é culpa dele. Andreas está sentado em silêncio, segurando uma xícara com uma expressão séria. Amy percebe sua mudança de atitude, ao ver o semblante preocupado do irmão, pergunta se ele precisa de mais dinheiro novamente, o que a faz rir levemente ao imaginar a situação. Amy entrega o envelope para Andreas, dizendo que pensou sobre sua situação e preparou um pouco de dinheiro para ele. Com um olhar preocupado, ela o adverte para não gastar descuidadamente, enquanto Andreas recebe o envelope em silêncio, refletindo sobre a ajuda da irmã. Amy, com uma expressão preocupada, questiona Andreas ao perceber algo estranho. Ela pergunta onde está o anel dele, deixando Andreas momentaneamente chocado, enquanto ele olha para o envelope que acabou de receber. Andreas, tentando disfarçar sua tensão, responde que tirou o anel gravado para não perdê-lo, enquanto sua mente se agita. Ele sabe que não pode contar a verdade para Amy. Ela, no entanto, continua desconfiada, perguntando se ele realmente cuidou bem do anel e se não o perdeu, deixando Andreas ainda mais desconfortável. Andreas, em silêncio, abaixa a cabeça enquanto ouve as palavras de reprovação. Ele se desculpa, mas o peso da situação fica evidente. Amy, sem esconder sua frustração e dor, pede para que ele vá embora, expressando sua vontade de não vê-lo mais. Amy se levanta rapidamente, gritando para Andreas não se aproximar mais e afirmando que ele não precisa se preocupar em pagar sua dívida. Enquanto isso, Andreas, desesperado, fala que conseguirá recuperar o anel perdido, sua expressão repleta de determinação e nervosismo. Andreas, caminhando lentamente com uma expressão abatida, reflete sobre o quão importante o anel deve ser para Amy. Ele percebe que é a primeira vez que a vê tão irritada. Enquanto isso, Amy, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sente-se consumida por uma mistura de raiva e frustração. Andreas sente um pressentimento ruim, algo desconfortável surge em seu interior. Ele reflete, pensando na necessidade urgente de recuperar o anel perdido. O personagem reflete sobre o significado da vida enquanto observa dois túmulos, questionando o propósito de simplesmente existir.
Em um estado introspectivo, ele se lembra de quando sobreviveu sozinho, percebendo que a felicidade não estava presente naquela época. Ele decide que, de agora em diante, terá que lidar com o que possui, adaptando-se às suas circunstâncias. Com uma expressão séria e decidida, ele reflete que finalmente decidiu aceitar a proposta da Lúcia, sugerindo que tomou uma decisão importante que provavelmente influenciará os próximos acontecimentos. Andreas começa o que parece ser um exercício, enquanto comenta que Lúcia passou uma semana dentro de um quarto como um nerdola, indicando uma pausa prolongada nas atividades físicas. Ele reflete que até a Lúcia está descansando enquanto ele se exercita, sugerindo que estão em um momento mais tranquilo antes de possíveis novos acontecimentos. Andreas está dividido entre suas atividades de treino e experimentos, que ele considera cansativos. Enquanto ele se esforça para realizar essas tarefas, Lúcia está relaxando, aparentemente sem muita preocupação. Apesar de ajudar às vezes para agilizar o processo, Andreas se sente frustrado, imaginando que ele é o único que realmente está trabalhando. Isso gera uma irritação crescente, pois Lúcia parece estar muito tranquila em comparação ao seu esforço. Enquanto Andreas trabalha na preparação da poção, Lúcia, deitada, comenta sobre o que ele deveria ajustar na mistura. Ela, ainda relaxada, dá instruções, sugerindo que ele diminua a quantidade de matarrata e aumente a de essência de árvore Todors. Andreas, um tanto relutante, segue as instruções, reconhecendo que, apesar de ela parecer não estar fazendo nada, suas sugestões são precisas e ajudam a resolver problemas mais rapidamente. Enquanto mexe os ingredientes, ele reflete que, embora esteja fazendo isso por dinheiro, trabalhar junto com Lúcia torna as coisas mais fáceis. Andreas cuidadosamente derrama o líquido vermelho de um becker em outro recipiente, concentrado nos mínimos detalhes. Ao finalizar, ele adiciona gota a gota o conteúdo em uma garrafa que começa a borbulhar e emitir uma fumaça roxa. Andreas, animado, observa uma notificação aparecer, informando que ele conseguiu criar uma poção de reforço físico de nível intermediário. Ele se levanta abruptamente, rindo de alívio e satisfação. Lúcia, ainda deitada sob sua manta, questiona se ele falhou novamente, mas Andreas rapidamente a corrige com entusiasmo, afirmando que finalmente funcionou. Andreas recebe mais uma notificação, informando que ele adquiriu um novo talento para a criação de poções do tipo buff, mas está confuso. A mensagem afirma que ele agora tem uma chance de 32% de evolução ao criar poções desse tipo. Intrigado, ele reflete, tentando entender o que isso significa e como isso afetará suas habilidades daqui para frente. Andreas, ao receber a nova notificação, reflete sobre as condições que cumpriu. Ele percebe que existe a criatura evoluível Angela Lucifer com 55% de chance de evolução, o que o faz pensar sobre suas habilidades. Andreas conclui que, se ele cumprir os requisitos, poderá evoluir praticamente qualquer coisa, inclusive traços. Ele ainda compara a porcentagem de evolução, percebendo que 32% é menor do que a que ele tinha quando evoluiu a vampira. Apesar disso, ele está impressionado com a falta de efeitos colaterais e decide salvar essa informação para o futuro, determinado a explorar ainda mais seu poder. Lúcia fica extremamente animada com o sucesso de Andreas e o parabeniza calorosamente. Ela se empolga, mencionando que o novo poder de Andreas pode até ser usado diariamente, e decide que eles devem fazer um pedido imediato ao Comitê de Exame de Poções. No entanto, Andreas, exausto e satisfeito com seu progresso, deixa claro que já fez a maior parte do trabalho e que seria mais justo ela cuidar dessa parte. Lúcia, apesar de inicialmente surpresa, concorda alegremente, especialmente porque estará ocupada com suas provas semestrais que começam no dia seguinte. Lúcia, após a empolgação, deixa transparecer que estava sendo preguiçosa de propósito, o que deixa Andreas surpreso com a atitude dela. Enquanto isso, uma cena intrigante se desenrola, mostrando uma contagem regressiva para a evolução de Angela Lucifer. Restam exatamente 14 dias, 21 horas e 33 minutos. Angela está envolta em uma névoa densa e enevoada com tons de rosa e vermelho, lutando com uma dor intensa. Sua mente está confusa, e ela se pergunta o que diabos fez, sentindo que seu corpo inteiro está queimando e sendo consumido pela dor. No entanto, em meio ao tormento, ela percebe que há algo mais profundo além dessa dor, algo que talvez vá além do sofrimento físico e toque sua essência. Andreas está em um trem, observando o exterior pela janela, enquanto se dirige para o local de avaliação do exame semestral. Ele escuta as instruções sobre a necessidade de permanecerem juntos ao chegarem ao destino para entenderem o funcionamento da avaliação. Mesmo imerso em pensamentos, ele reflete sobre Lúcia, reconhecendo que, para ela, passar no primeiro exame será uma tarefa fácil. Andreas se aproxima da imponente torre mágica, sabendo que será o local onde a última parte do exame será realizada. Ele reflete sobre todo o treinamento que fez e como sua habilidade em necromancia e esgrima avançaram consideravelmente. Ele sabe que tudo ficará bem, desde que passe nos exames semestrais.
Além disso, a evolução da vampira Angela Lucifer está quase completa, o que o faz ponderar sobre o que fazer a seguir, talvez se ele se desculpar, consiga checar ela. Enquanto Andreas está focado lendo seu livro, uma colega de classe tenta puxar conversa com Diane, perguntando sobre os exames que estão por vir. A loira parece confiante, sugerindo que se Diane for sorteada, as tarefas serão fáceis. Diane, no entanto, parece mais reservada, e sua resposta é um tanto indiferente. Diane responde à loira, dizendo que, para ela, não importa com quem for agrupada para os exames, mostrando-se indiferente à situação. No entanto, a loira, sempre mais animada, faz uma provocação, sugerindo que a situação pode não ser tão simples quanto parece. Ela indica Andreas, sentado mais à frente lendo um livro, e insinua o que poderia acontecer se Diane fosse colocada no mesmo grupo que ele. Andreas está sentado, concentrado no livro que carrega em sua bolsa. Enquanto isso, Diane, sentada à distância, começa a suar e a demonstrar nervosismo. O trem segue seu curso, e um anúncio é feito aos passageiros. O instrutor se levanta e avisa que em 1 minuto eles chegarão à estação de treinamento Orclan. A atmosfera dentro do vagão é de expectativa, com os alunos prestes a iniciar uma nova fase em seu treinamento. Todos parecem preparados, enquanto o cenário externo mostra que eles estão próximos do destino, e a movimentação na estação já começa a ser visível. Chegando na estação, o instrutor lembra aos alunos sobre as regras dos exames semestrais. Eles serão divididos em grupos de 3 alunos do departamento de magia, e cada grupo terá um supervisor. A tarefa será realizada em equipe, e todos têm até segunda-feira para completá-la. Com o fim das instruções, ele anuncia que os grupos começarão a ser formados. Andreas percebe que foi colocado em um grupo complicado para o exame. Enquanto ele observa os outros alunos sendo organizados, ele se dá conta de que 2 dos vilões mais notórios da academia estão em seu grupo. O primeiro é Azar Gapri, um jogador que enfrentou o culto fanático, e o segundo é Vivian Belkan, conhecida como assassina indiscriminada e lunática da academia. Andreas observa a lista de membros de seu grupo e se questiona por que foi colocado junto com pessoas tão problemáticas. O supervisor do grupo é Yves Claire, e seus colegas de equipe incluem Christopher Grony, Azar Gapri e Vivian Belkan. Andreas não consegue evitar pensar que sua sorte é péssima. Enquanto ele reflete sobre sua situação, Christopher se aproxima e se apresenta, dizendo que viu as fotos e está no mesmo grupo que ele. Christopher se apresenta formalmente a Andreas, embora sua atitude seja fria e distante, deixando claro que ele acha que Andreas está fora de lugar como mago. Ele diz que Andreas o enoja e pede para não atrapalhar seu caminho. Logo em seguida, Azar Gapri, outro membro do grupo, se apresenta de maneira muito mais amigável, sorrindo e tentando quebrar o gelo, enquanto Andreas o reconhece como um fanático de quem já ouvirá falar. Vivian Belkan finalmente se apresenta de maneira fria e direta. Enquanto isso, Christopher e Azar começam a discutir, com Azar tentando justificar seu comportamento amigável e Christopher o desafiando, questionando se ele estava dizendo que ele deveria deixar um mago que copia o treinamento de um guerreiro em paz. Andreas, observando a situação, reflete sobre o comportamento dos dois, e embora pareça irritado, tenta manter a calma enquanto pensa em como todos deveriam fazer um pouco de exercício físico. Ele finaliza sua reflexão, frustrado, pedindo internamente para que eles parem de brigar. Andreas observa com preocupação, refletindo que os conflitos entre seus colegas não são o único problema no grupo. Ao sair, ele se depara com uma personagem loira que parece descontente e irritada com a situação. A loira, mostrando sua hostilidade, cospe no chão. Expressa seu descontentamento com a escolha da supervisora, referindo-se a ela como uma brucutu, deixando claro que também não está nada feliz com a composição do grupo. Andreas está observando seu grupo, sentindo que é o pior grupo de todos os tempos. O líder de equipe instrui os membros a se reunirem para pegar suas tarefas. Ele finaliza dizendo, de forma preocupante, para que todos tentem voltar vivos. Andreas, com uma expressão preocupada, se pergunta se será possível voltar vivo com o grupo que lhe foi designado. Enquanto o trem avança, Yves Claire, a supervisora do grupo 9, se apresenta para o grupo. Ela logo distribui o formulário de pedido, revelando a tarefa que eles terão de cumprir. Todos observam com atenção o conteúdo, sabendo que isso definirá os próximos passos da missão. O grupo recebe a missão de investigar uma vila no território do Barão Boloric, onde há rumores de que o proprietário da Vila Trim foi assassinado. Além disso, um investigador enviado anteriormente também desapareceu. Yves Claire questiona se há alguma dúvida sobre o pedido, mostrando uma atitude muito mais agressiva do que Andreas se lembrava do jogo. Yves Claire, além de se tornar a mestre de aura mais jovem num futuro próximo, nenhuma outra informação é conhecida sobre essa personagem. Andreas observa Yves Claire, que possui uma habilidade impressionante e formidável, mas sua personalidade agressiva parece que vai dificultar o andamento das coisas.
Claire faz uma provocação a Andreas, mencionando que ele tentou se passar por cavaleiro recentemente. Ela zomba, dizendo que, como mago, Andreas jamais conseguiria ser levado a sério como um cavaleiro. Andreas responde à provocação de Eve e Claire de forma sarcástica, comentando que ele não está interessado em ouvir críticas de alguém que precisa mastigar carne seca para manter a calma. Eve retruca, mencionando que não pode fumar no momento e que mastigar carne seca é uma alternativa. Enquanto isso, Andreas apenas deseja que o destino chegue logo, ansioso para que a viagem termine. Andreas e seus companheiros chegam ao castelo do Barão Boloric, observando a grandiosidade do local. Eve comenta com ironia que, para um barão, o castelo é bastante grande. Ao adentrarem, o barão os recebe com formalidade, mencionando que vieram de longe e dando as boas-vindas ao grupo. O grupo é conduzido até uma sala de jantar luxuosa, onde o Barão Boloric começa a explicar a situação do desaparecimento de seu sobrinho, o proprietário da Vila Trim. Ele comenta que o sobrinho, apesar de ser um baronete, não tinha família. O barão, com um ar sério, relata que essa é toda a informação que ele possui sobre o incidente até o momento. Após o Barão Boloric fornecer as informações que ele possuía, Andreas, acompanhado pelos outros, agradece educadamente pelos detalhes. O clima parece ficar mais tenso quando o mordomo do barão se aproxima discretamente e o informa que o jovem mestre está em algum tipo de condição não especificada. Andreas permanece observando atentamente, enquanto o Barão Boloric parece pensar profundamente sobre o que foi discutido. O silêncio no ambiente é cortado quando o barão tosse discretamente e menciona que precisa verificar algo, pedindo licença a todos. Ele finaliza dizendo que, por sorte, tudo parece estar a favor do grupo, o que deixa um ar de incerteza sobre o que ele realmente quis dizer com isso. O mordomo se curva educadamente, desculpando-se pelo comportamento do jovem mestre, explicando que ele não está se sentindo bem. Eve, com uma expressão séria, responde que já coletaram todos os detalhes necessários e que em breve partirão. A tensão no ambiente parece aumentar enquanto o grupo se prepara para sair, com Andreas observando em silêncio o desenrolar dos eventos, sem dizer uma palavra. O grupo sai do castelo ao entardecer. Eve elogia Christopher por vigiar o equipamento, que responde com confiança. Eve, pensativa, observa o comportamento do Barão Boloric, notando quão calmo ele parece, mesmo com o desaparecimento de seu sobrinho. Eve, de forma irreverente, senta-se enquanto limpa sua espada e faz um comentário sobre o mau cheiro do barão, demonstrando sua falta de tato. Ela se vira para Andreas, chamando de cabeça de alga e perguntando se foi por esse motivo que ele insistiu tanto para partirem imediatamente. Andreas concorda com Eve, mencionando que havia várias coisas suspeitas sobre o caso. Ele destaca que a história sobre os investigadores desaparecidos parecia fabricada, e o fato de apenas um investigador ter sido enviado após um mês de desaparecimento é muito estranho. Andreas também ressalta que a atitude do mordomo foi o ponto mais suspeito durante a visita ao castelo. O mordomo sugeriu que, se eles saírem imediatamente, podem chegar à vila ao pôr do sol. O mordomo depois sugere que seria melhor para o grupo descansar e partir somente no dia seguinte, mas Eve recusa educadamente, agradecendo pela preocupação, mas afirmando que eles preferem seguir viagem imediatamente. Andreas, observando a situação, permanece em silêncio, mas parece estar desconfiado das intenções do mordomo. A forma como agiram após o grupo recusar a sugestão de ficar no castelo fez suspeitar ainda mais. Ele sente que há algo sendo escondido. Determinado, ele decide que o melhor é seguir para a Vila Trim imediatamente, sem perder mais tempo. Eve diz para o grupo partir. Andreas e seu grupo partem rapidamente em direção à Vila Trim. Eles embarcam em uma carruagem, e o caminho pelas florestas é veloz, enquanto cavalos puxam o veículo com força. Andreas, sentado na carruagem junto com seu grupo, escuta a pergunta sobre encontrar um lugar para ficar assim que chegarem à vila. No entanto, Eve afirma que a investigação tem prioridade e que a primeira coisa a ser feita é verificar o castelo do proprietário. Com um olhar desconfiado, ele reflete sobre como tudo parece suspeito, mas decide que o melhor é checar as coisas diretamente. Então, algo capta sua atenção subitamente, e ele reage com um leve HM, enquanto observa seus arredores. Andreas observa, surpreso, enquanto sente algo estranho dentro de si. Ele se questiona: o que? Minha mana começou a tremer de repente. Conforme a carruagem se aproxima da vila, a sensação fica mais intensa, como se a força estivesse crescendo quanto mais perto chegavam. Ele está claramente preocupado e se pergunta o que está acontecendo, enquanto os outros membros do grupo permanecem atentos, mas sem perceber as mudanças. O grupo é subitamente surpreendido por algo inesperado, todos se entreolham alarmados. Christopher imediatamente grita para o condutor: "Ei, condutor!" Christopher tenta se aproximar do condutor para questioná-lo, mas é surpreendido ao ver o homem tomando atitudes drásticas. Ele puxa as rédeas dos cavalos com força, e a situação se descontrola.
A carruagem acelera, enquanto o condutor, com uma expressão perturbada, age de maneira irracional, colocando o grupo em perigo. Os cavalos disparam em alta velocidade, e Christopher alerta o grupo sobre algo estar errado com o condutor. Azar reage rapidamente, questionando o que está acontecendo. Eve tenta intervir. No entanto, é tarde demais, e a carruagem começa a colidir com o terreno ao redor. Ela avisa o grupo para se preparar para o impacto iminente, aumentando ainda mais a tensão dentro da carruagem. Christopher grita em desespero, alertando que estão prestes a colidir com o portão principal. A tensão aumenta à medida que todos dentro da carruagem se preparam para um impacto iminente. E então, a carruagem colide violentamente com o portão, destruindo-o em uma explosão de destroços. Após a colisão brutal com o portão, a carruagem é destruída. O condutor, atordoado, está caído. Após a colisão, os personagens percebem algo incomum no céu. Várias luas brilhantes surgem, criando um clima ainda mais estranho. As pessoas ao redor começam a emitir sons de dor e desconforto, enquanto outras parecem transformadas, como se estivessem em agonia profunda. Enquanto o caos se espalha pela vila, as pessoas começam a agir de forma bizarra e descontrolada, com seus corpos contorcendo-se de maneira estranha. Andreas observa, confuso e preocupado, enquanto Christopher lhe questiona diretamente sobre o que está acontecendo. O comportamento dos aldeões está além da compreensão imediata, sugerindo que algum tipo de feitiço ou maldição tenha sido lançado sobre eles. Andreas sente a pressão em seu peito, sua mana reagindo violentamente à medida que ele percebe que algo muito maior está acontecendo do que uma simples anomalia. Ao observar o ambiente, ele nota que a cidade está sendo dominada por uma força misteriosa. Ele reconhece a presença de magia negra ao ver as distorções e a aura maligna que envolvem os edifícios e as pessoas. Um dos aldeões infectados pela magia negra ataca violentamente, seus olhos vermelhos brilhando com uma fúria descontrolada. Andreas, atento à situação, vê a criatura avançando, mas antes que o ataque tenha sucesso, ele é rapidamente mobilizado e derrubado ao chão. Vivian segura com força a criança possuída pela magia negra, mantendo-a no chão com uma expressão determinada, observando como ela exibe uma força normal para seu tamanho. Ela reflete que não é comum uma criança possuir tal vigor. Azar, analisando os pés do garoto, nota os sinais de exaustão e os danos causados pela compulsão de dançar o dia todo. Assim como eu pensava, é uma maldição, ele comenta. Enquanto Azar analisa o estado da criança, ele conclui que a maldição está ligada à missão deles. Christopher, pensativo, comenta que o proprietário da vila desapareceu há mais de um mês, mas se os aldeões estivessem dançando desde então, já teriam morrido de exaustão. Andreas, observando a situação, deduz que alguém está mantendo os aldeões vivos para prolongar o tormento causado pela maldição. Enquanto o grupo discute a gravidade da situação, Eve Claire menciona que eles provavelmente foram envolvidos em algo muito problemático. Andreas, refletindo sobre a situação, lembra-se que no jogo, ele não morreu neste ponto, o que o faz ponderar sobre as mudanças no cenário atual. Andreas começa a juntar as peças do quebra-cabeça, refletindo sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes se eles tivessem aceitado a oferta do mordomo e ficado no castelo. Ele acredita que o barão teria encoberto o que está acontecendo, mas, ao irem diretamente para a vila, eles mudaram a situação drasticamente, sendo agora arrastados para uma situação perigosa. A mana sentida por Andreas é intensa, quase no mesmo nível que a de Sharon, sugerindo que a ameaça que estão enfrentando é muito maior do que esperavam. Para ele, é estranho que alguém consiga usar uma magia em tão larga escala. Sua mente começa a considerar a possibilidade de que o responsável esteja utilizando um artefato poderoso, algo que justificaria tamanho controle. Andreas, após perceber a gravidade da situação e as poucas pistas que possuem até o momento, sugere que o próximo passo seja investigar a casa do proprietário da vila. Seu objetivo é coletar mais informações que possam esclarecer os eventos recentes e, quem sabe, entender o mistério por trás da magia. O grupo finalmente chega à mansão envolta em chamas. Eve, sem hesitar, avança para a entrada e, com um golpe, destrói a porta, permitindo que todos entrem. Eles adentram o local, com um ambiente sombrio e tenso, revelando uma atmosfera cheia de mistério. Ao entrarem na mansão, o grupo de Andreas se depara com corpos espalhados pelo chão. A atmosfera se torna ainda mais pesada, e o silêncio é quebrado apenas pelos passos cautelosos do grupo. Christopher observa as roupas dos cadáveres e percebe algo preocupante. Ele comenta que as roupas são do time de investigação do Império, o que aumenta a tensão entre eles. Christopher observa o estado dos corpos no chão e conclui que as mortes ocorreram há muito tempo. Andreas reflete sobre a dificuldade de resolver a situação sozinho e menciona suas suspeitas sobre a presença de um mago negro. Andreas e seus aliados começam a teorizar que a magia negra está sendo usada para amplificar as emoções humanas, trocando-as por poder mágico.
Eve sugere que o proprietário da mansão foi morto porque ele seria um obstáculo nesse processo, uma teoria que os leva a entender que estão lidando com algo muito mais perigoso do que imaginavam. Eles tentam conectar os pontos enquanto investigam o que poderia ter levado à manipulação das pessoas ali, e a hipótese de que os corpos queimados fazem parte de um ritual sombrio começa a se fortalecer. Eve, pensativa, diz que, embora ainda não saibam toda a verdade, ela virá à tona se continuarem investigando. Ela sugere que devem continuar a vasculhar cada parte da mansão para descobrir mais pistas. Andreas observa atentamente enquanto Azar comenta que ainda não encontraram nenhuma pista, nem mesmo o corpo do proprietário da mansão. Vivian e Azar continuam a busca, e Vivian diz para Azar olhar pela janela e se surpreende com o que vê. Do lado de fora, um grande grupo de aldeões se aproxima da mansão, causando preocupação imediata no grupo. Andreas observa o grupo de aldeões se aproximando rapidamente. Ele começa a perceber que o culpado por trás da magia negra finalmente está se movendo. Enquanto isso, os aldeões, com expressões assustadoras e olhos vazios, olham diretamente para a mansão onde Andreas e seu grupo estão. Os aldeões gritam uns para os outros, aparentemente cientes da presença de Andreas e seu grupo, como se estivessem esperando por eles. Eve e Azar percebem o perigo iminente ao observarem a multidão de aldeões. Christopher pergunta o que devem fazer, buscando a orientação da supervisora. Eve decide que a melhor ação é interromper a busca e sair do prédio o mais rápido possível. Ela instrui Azar a encontrar uma rota de fuga imediatamente, e ele prontamente obedece, correndo em direção a uma possível saída. Azar corre em direção à rota de fuga, mas logo percebe que algo está errado. Ele para abruptamente ao notar uma multidão de aldeões correndo em direção a ele com expressões ameaçadoras e olhos arregalados. A situação piora rapidamente, e ele se dá conta de que os aldeões já subiram para o segundo andar do prédio. Azar tenta fugir, mas é rapidamente alcançado pelos aldeões que o cercam. Christopher, vendo a situação, corre em sua direção e grita seu nome, tentando ajudá-lo. Com agilidade, ele se move para proteger Azar, enquanto luta contra os aldeões que os atacam ferozmente. Em meio à confusão, ele instrui Azar a proteger o mago, Andreas, que está mais atrás. Christopher assume a liderança e avança, dizendo que cuidará da frente. Ele encara os aldeões que se aproximam, pronto para combater a ameaça. De repente, uma explosão de energia é desencadeada, lançando os aldeões ao redor. Andreas observa a intensa explosão que acaba de acontecer, deixando Christopher e os aldeões jogados ao chão. Enquanto o fogo ainda arde, Andreas tem um choque de seu antigo eu. Christopher é atingido pela explosão, ficando gravemente ferido e inconsciente. Andreas, com o coração acelerado, relembra que teve uma experiência parecida antes. Devido a isso, sua respiração fica pesada. Ele tenta alcançar o amigo caído, enquanto o caos continua ao seu redor. Andreas está focado, mas é puxado abruptamente por Eve, que grita para ele voltar à realidade. Ela o chama de cabeça de alga, tentando trazê-lo para a ação. Desesperada, ela aponta para a janela, indicando uma possível rota de fuga. Vivian, em um movimento rápido, quebra a janela. Eve salta pela janela, aterrissando no chão, enquanto os outros seguem logo atrás dela. Ela grita para que todos corram rapidamente. Eve corre com urgência, e Azar e o restante do grupo os acompanham, tentando escapar da ameaça iminente que ainda os persegue. Andreas, ao perceber a gravidade da situação, pensa rapidamente enquanto corre, seus olhos revelando um momento de desespero. Ele pensa que teve um flashback de sua última missão enquanto prepara uma magia. Com um movimento rápido, ele lança a magia graxa, que começa a brilhar com uma luz azulada. Andreas, carregado por Eve, corre enquanto tenta concentrar sua mana para conjurar uma magia poderosa. Ao mesmo tempo, ele se defende com o escudo de terra, bloqueando uma explosão que quase os atinge. Eve o repreende, questionando se ele acha que está sozinho e alerta sobre o uso irresponsável da mana. Andreas percebe que ela está certa e responde com confiança que talvez agora ele consiga localizar o Mago Negro. Andreas, com expressão determinada, ativa sua habilidade de detectar mana com confiança. Ele sabe que, como o Mago Negro usou muita mana, será fácil rastreá-lo. Enquanto Andreas usa sua habilidade de detectar mana, sua visão distorce, permitindo que ele enxergue traços da energia mágica espalhados pela área. Com a visão concentrada, Andreas finalmente localiza o alvo através de sua habilidade de detectar mana. A casa que ele vê à distância revela o esconderijo do Mago Negro. Ele informa rapidamente seus companheiros. Eles estão na casa em direção às 9 horas, por volta de 100 metros. Seus aliados reagem imediatamente, reconhecendo a precisão da localização de Andreas. Eve corre carregando Andreas em suas costas, enquanto um dos companheiros grita desesperado pedindo para Eve esperar. Supervisora Eve, por favor, espere. Um personagem de rosto oculto por uma máscara observa em silêncio, com um olhar frio,
e apenas murmura em resposta ao que vê. Logo em seguida, Eve entra chutando uma porta com força, abrindo o caminho com determinação. Andreas, ao lado, questiona: por que você tem que chutar toda a porta que vê? Ele parece preocupado com a aproximação furtiva, enquanto Eve responde que acredita ter encontrado o local exato onde o Mago das Trevas está se escondendo. Andreas percebe um brilho incomum à sua frente e exclama surpreso ao notar que acabaram de ativar uma armadilha. Um portal de energia rosada aparece diante dele, indicando que caíram em uma emboscada. Eve, ao lado dele, reage rapidamente, enquanto ambos se dão conta de que foram enganados e agora precisam agir rápido para escapar da situação. Eve é tomada pela surpresa ao ver uma figura diante dela que murmura com dificuldade a palavra irmã. A mulher, visivelmente debilitada e ferida, reclama da dor que sente, enquanto Eve tenta processar a situação. Seus olhos arregalam-se em choque ao perceber a identidade da pessoa, mas algo parece errado. Andreas observa a situação com atenção, enquanto tenta usar sua magia para entender a armadilha que foi ativada. Ele admite que a complexidade está além de suas capacidades, sua frustração é evidente. No entanto, uma voz sombria e repetitiva ecoa em sua mente, sussurrando que lamentável repetidamente. Intrigado e confuso, Andreas se pergunta o que está acontecendo e o que essa voz significa. Andreas continua ouvindo a voz em sua mente repetindo que lamentável, aumentando sua inquietação. A mensagem se intensifica, comparando-a a uma mariposa sendo atraída para o fogo. A palavra fogo ecoa na sua cabeça várias vezes, como se algo estivesse prestes a explodir. De repente, um vórtice roxo surge diante dele, capturando sua atenção enquanto ele tenta compreender a natureza dessa nova ameaça. Andreas observa o vórtice roxo se intensificar e ouve uma voz sombria ecoando ao seu redor, dizendo que tudo foi determinado por Deus, instruindo-o a se ajoelhar em nome da preguiça. Ele fica alarmado, tentando entender o significado da palavra preguiça. Andreas, intrigado e confuso, sabia que o nome desse jogo é Grande Pecado, Peccata. Ele reflete rapidamente sobre o porquê de tal nome estar aparecendo agora, e uma caixa mística envolta em luz dourada começa a brilhar intensamente. A visão de Andreas revela uma árvore de aparência sinistra, com raízes enredadas e um brilho vermelho intenso ao seu redor. Ele compreende que os 7 pecados capitais, começando com a preguiça, foram separados do Códex do Apocalipse, e que ao coletar todos, seria possível invocar o último chefe. Ele reflete sobre como esses itens são os mais importantes na história do jogo. Andreas reflete sobre o estranho nome que surgiu durante a batalha, questionando o motivo dele ser mencionado ali, em um momento inesperado que nem parece pertencer à história principal. Ele luta contra os inimigos, mas percebe que não conseguirá lidar com a situação sozinho. Apesar de sua força, ele conclui que, por enquanto, deve se reunir aos outros para continuar. Vivian parece estar possuída por uma força violenta, com os olhos vermelhos brilhando e um sorriso selvagem no rosto. Ela ataca com brutalidade, gritando morro enquanto enfrenta seus oponentes de forma implacável. Andreas parece abalado ao ver o estado de Vivian. Ele nota a gravidade da situação ao ouvir Azar, mas também reflete que sabia que não podia confiar completamente no Azar. Mesmo assim, não aprova a ideia de abandonar um aliado ferido para se defender. Andreas está se esforçando para acompanhar o ritmo dos eventos. Ele é informado por Azar de que a supervisora Eve ficou presa dentro de uma barreira, o que ele considera um desastre. Confuso, ele pergunta o que devem fazer. Entretanto, Andreas começa a ser atormentado por uma voz que repete continuamente que lamentável, alertando para a quantidade de inocentes que estão sendo prejudicados por suas ações. Azar, surpreso ao ouvir uma voz estranha, comenta que provavelmente se trata do Mago Negro. Andreas, deduzindo que estão perto da supervisora Eve, expressa sua preocupação com o perigo em que ela se encontra. Ele decide ir ao encontro de Eve, enquanto confia a Azar a responsabilidade de cuidar dos outros. Mesmo desconfiado das intenções de Azar, Andreas conclui que é melhor confiar nele temporariamente, em vez de ser traído. Andreas observa a luta enquanto a supervisora Vivian parece estar completamente tomada pela magia negra, que a deixa cada vez mais insana. Ele pondera que, se não agir corretamente, poderá ser arrastado junto pela influência negativa dessa magia. Andreas observa com preocupação enquanto Vivian se lança contra seus inimigos, completamente envolvida pela magia negra. Ele percebe que a situação é crítica e teme que ela não consiga desviar do próximo ataque. A tensão aumenta quando ele exclama incrédulo: não pode ser ao ver o desenrolar da batalha. Vivian aparece atacando de maneira feroz, e Andreas observa que ela não apenas desviou, mas também contra-atacou. Mesmo assim, ele comenta que não pode desperdiçar material. Andreas se mantém firme enquanto conversa com o outro personagem, que demonstra uma leve surpresa com a tranquilidade de Andreas. Enquanto observa a cena ao redor, Andreas comenta que já estava na hora do chefe aparecer, mantendo uma postura confiante.
O outro personagem, sentado de maneira descontraída, questiona a fonte de confiança de Andrias. O homem encapuzado, com um sorriso malévolo e olhos vermelhos brilhantes, elogia Andrias pela sua bravura. Ele então anuncia que irá submetê-lo a um teste, levantando a mão como se estivesse prestes a ativar algum tipo de magia. No instante seguinte, uma poderosa energia de cor vermelha envolve Andrias. Andrias, com um semblante de surpresa e frustração, percebe que foi descuidado. A energia vermelha que o envolve parece ser mais perigosa do que ele imaginava. Enquanto reflete sobre o que deu errado, ele é sugado para uma espiral de escuridão, como se estivesse sendo transportado para um local diferente ou uma armadilha dimensional. Andrias, atordoado, observa perplexo enquanto seu corpo começa a desintegrar. Fragmentos de si mesmo se desmaterializam, transformando-se em pequenos pedaços de energia brilhante, enquanto sua mente tenta processar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Ele se pergunta, com o olhar de desespero crescendo em sua expressão. Andrias desperta bruscamente, ofegante, e seus olhos lentamente se ajustam à realidade ao seu redor. Eu estava sonhando, ele se pergunta, questionando se o que experimentou foi real ou apenas um pesadelo. Andrias é subitamente lançado para trás por uma explosão violenta que destrói a área ao seu redor, o impacto faz cambalear. Onde está todo mundo? Ele murmura, o corpo ainda fraco. Andrias, ainda coberto de sangue e confusão, olha fixamente para uma figura misteriosa à distância, posicionada contra as chamas intensas que devoram o cenário ao fundo, enquanto sussurra, Makoto. O choque é palpável quando ele percebe que a figura à sua frente é alguém que ele conhece bem. Andrias, agora em pânico e descrença, chama o nome, Shouei enquanto tenta processar a cena surreal diante dele. Andrias se aproxima, desesperado ao ver seu companheiro caído. Ele grita, Ei! Shouei enquanto corre em direção ao corpo imóvel. O choque toma conta de seu rosto, ele ajoelha-se ao lado do amigo, balançando freneticamente para acordá-lo. O soldado olha para o rosto de Shouei com choque, percebendo algo estranho. Uma corrente de energia começa a envolver o corpo, deformando a aparência familiar de seu amigo. O choque é palpável quando Andrias olha para o homem à sua frente e reconhece o rosto de seu pai. Pai, ele exclama, surpreso, enquanto a corrente elétrica ainda pulsa entre eles. As feições do seu amigo, agora misturadas com cicatrizes do que parece ser as feições de Andrias, o deixam confuso e assombrado pela visão diante de seus olhos. O pai de Andrias, com um semblante cansado, estende a mão, oferecendo um anel dourado a ele. Pegue, Andrias, diz ele com voz fraca, com isso, você será reconhecido como o verdadeiro senhor da família Cromwell. Mesmo em seus últimos momentos, o pai tenta aliviar o peso sobre os ombros de Andrias, pedindo para que ele não se preocupe mais com ele. Por favor, seja feliz junto com a Amy, ele implora. Em meio ao turbilhão de sentimentos, ele estende a mão em um gesto desesperado, tentando segurar algo. A figura sombria que parece estar surpresa ou alarmada com o que está acontecendo, observa de longe. Ele parece alarmado com o poder da magia que está prestes a ser liberada. A esfera se descontrola, espalhando uma força destrutiva ao redor, quebrando o que estava ao seu alcance e lançando destroços no ambiente. Fragmentos e destroços voam por todos os lados, enquanto Andrias sai da esfera de energia, mantém-se firme em meio ao caos. O homem encapuzado, atordoado com a cena, questiona incrédulo como Andrias conseguiu sair. O homem encapuzado fica em choque ao ver que Andrias conseguiu escapar da sua maldição da preguiça, algo aparentemente impossível. Andrias, ainda coberto por resquícios da energia azul e fragmentos flutuantes, mostra-se determinado e firme, ignorando as palavras do inimigo. Seu semblante demonstra impaciência, enquanto ele diz com convicção que está farto de tudo isso, com uma aura vermelha começando a emanar ao seu redor. Uma notificação aparece, indicando que Andrias Cromwell alcançou uma taxa de sincronização de 100% com Makoto Kaneshiro, adquirindo seu talento em combate de nível excepcional. Em seguida, Andrias provoca o inimigo, desprezando a maldição da preguiça, que ele considera apenas uma brincadeira que explora o trauma das pessoas. Ele também insinua que o verdadeiro problema é a falta de habilidade do conjurador. O homem encapuzado, surpreso com o comentário, pergunta o que Andrias acabou de dizer. O inimigo tenta acertá-lo, mas nada adianta. Andrias, cercado pela energia sombria, provoca seu adversário dizendo que suas táticas não funcionariam contra alguém que recebeu treinamento das forças especiais. O inimigo, visivelmente irritado e surpreso com a confiança de Andrias, fica momentaneamente sem palavras, mas se prepara para contra-atacar enquanto grita com frustração. O oponente de Andrias, em um surto de raiva, grita cala a boca e lança uma poderosa magia negra em sua direção. Andrias rapidamente desvia para trás com o impacto, levantando destroços enquanto desliza pelo chão. Andrias, após refletir sobre a força do inimigo, decide que a situação exige o uso de sua necromancia. Ele observa ao redor,
constatando que o local está isolado, sem testemunhas. Andreas observa atentamente enquanto o inimigo pergunta de forma hostil quem ele realmente é. Sem perder tempo, Andreas responde com frieza, afirmando que vai revelar sua identidade imediatamente. Em sua mão, uma energia azul começa a brilhar, preparando-se para uma invocação. Um painel aparece destacando Necromancia Iniciante, invocação de esqueleto, indicando que Andreas está pronto para usar seu poder. Quando Andreas inicia sua habilidade de necromancia, o inimigo expressa surpresa, com um olhar espantado ao perceber o que está prestes a acontecer. Um painel destaca que 23 corpos foram detectados, mas o nível da habilidade de Andreas só permite que 9 sejam ativados. Em seguida, a necromancia iniciante, invocação de esqueleto é bem sucedida, e os esqueletos reanimados começam a emergir, rodeados por uma aura azul. O inimigo, incrédulo, murmura, visivelmente abalado, um necromante. O inimigo, alarmado, questiona, a congregação já sabia disso, enquanto Andreas observa calmamente, percebendo o mal-entendido. Ele pensa em usar essa confusão a seu favor para se livrar do adversário. Nesse momento, aparece uma notificação indicando que 7 esqueletos, comum, e 2 soldados esqueletos, comum, foram invocados. Andreas afirma com convicção que foi encarregado de recuperar a página da preguiça em nome da congregação. O inimigo, visivelmente surpreso e enfurecido, exclama, com esses tipos de esqueletos, enquanto tenta repelir os esqueletos invocados por Andreas. Contudo, a horda de esqueletos avança. O oponente de Andreas, com arrogância, questiona se ele realmente acredita que pode se equiparar ao poder da preguiça, e logo em seguida começa a liberar uma poderosa energia. Enquanto isso, os esqueletos invocados por Andreas avançam, colidindo com a energia inimiga em uma explosão de luz e poder. No momento em que os ataques colidem no campo de batalha, Andreas rapidamente percebe o perigo e ergue a mão, conjurando o escudo de terra. A poderosa barreira surge do chão, bloqueando a onda de energia e protegendo Andreas da destruição iminente. Andreas se move rapidamente enquanto ouve o inimigo gritar, "Pare de fugir!" Ele imediatamente chama por Nickel, sabendo que precisa de ajuda para enfrentar essa ameaça. O inimigo zomba de seus esqueletos, chamando-os de meros insetos, enquanto conjura uma energia negra, se preparando para atacar novamente. Nickel, o esqueleto reanimado por Andreas, ataca com grande velocidade e poder. Com uma expressão surpresa, o inimigo observa incrédulo quando a lança negra, que ele havia invocado, é cortada ao meio por Nickel. "Não acredito nisso. Um mero esqueleto cortou minha lança negra", pensa ele, incapaz de processar a força inesperada da criatura reanimada. Andreas observa atento enquanto o inimigo prepara um poderoso ataque, formando uma esfera flamejante em sua mão. "Esse cara", ele pensa, sentindo a pressão crescente da energia acumulada. O oponente de Andreas manifesta uma grande página flamejante diante dele, rodeada por energia dourada e cintilante. A página da preguiça. Andreas observa com surpresa, reconhecendo o poder que está prestes a ser liberado. Enquanto o inimigo segura o artefato com arrogância, ele comenta com desprezo, "E pensar que alguém como você está me obrigando a usar meu precioso poder coletado da preguiça." O oponente de Andreas, com a página flamejante em mãos, avança com um poder avassalador. Enquanto a energia negra e roxa ao redor dele se intensifica, ele grita com raiva, "Você pagará com sua vida por atrapalhar meus planos." O embate entre os dois chega a um ponto crítico. O oponente de Andreas, envolto em uma aura de poder imensa, é arremessado violentamente para trás em meio a uma explosão de força. No entanto, Andreas avança com uma expressão determinada, rompendo através dos destroços e poeira. Andreas mantém sua concentração ao máximo, percebendo que pode reagir à velocidade dos ataques de seu oponente. Ele confia em Nickel para suportar os golpes com sua resistência impressionante. O oponente de Andreas ataca com ferocidade, exigindo que ele morra em silêncio, enquanto os golpes ficam mais rápidos e violentos. Andreas sente a pressão, reconhecendo a dificuldade em acompanhar a velocidade, mas algo chama sua atenção. Ele percebe que, apesar da agressividade, o oponente está perdendo o controle de sua força. Isso indica que o adversário ainda não conseguiu dominar completamente o poder da preguiça, dando a Andreas uma nova esperança para reverter a situação a seu favor. Andreas avança com estratégia, movendo-se em direção ao ponto cego de seu inimigo, enquanto comanda Nickel para atacar. O esqueleto reage imediatamente ao comando. Andreas observa seu inimigo, que se mantém de pé mesmo após os intensos ataques. Ao longe, o oponente, segurando a página da preguiça, mostra sinais de cansaço, mas não recua. Andreas, suando e ofegante, aperta o braço ferido enquanto sussurra palavras de frustração, "Seu desgraçado, aquele esqueleto que eu havia acabado de controlar." Com um sorriso confiante, ele zomba da situação, "Haha. Foi mal. Mas não se preocupe." Andreas não se intimida com a provocação e continua,
Vou te mandar para o mesmo lugar onde o esqueleto está agora. As enormes mãos negras surgem acima de Andrias, descendo rapidamente em sua direção com uma força esmagadora. Ele, sem demonstrar medo, permanece firme e esboça um sorriso confiante, enquanto suadas gotas escorrem por seu rosto. Em meio à tensão crescente, Níquel é convocado novamente atrás do inimigo. O inimigo encapuzado, sem entender o que está acontecendo, tem seu rosto dividido por uma linha vermelha brilhante que o atravessa. Andrias apenas observa enquanto seu inimigo é partido em dois.